Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Isaías, capítulo 38, e nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao 8. Depois, sugiro que vocês leiam todo o capítulo. Isaías 38, de 1 a 8. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma maneira viva, de uma maneira singular, a cada um de nós em particular. Que dessa palavra não se perca um tio nem uma vírgula. Tudo aquilo que for dito nessa noite venha do trono de Deus nos nossos corações, e que sejamos profundamente ministrados e edificados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está, a maioria, mas tem um varão no nosso meio. A maioria formada por mulheres, mas tem um varão no nosso meio. 2 lá fora, né? Então, a gente tem trazido à igreja uma série de palavras voltadas ao conserto, à mudança profunda de vida. A gente hoje estava conversando, eu e o pastor Malta, falando a respeito dos últimos acontecimentos, de tudo que a gente tem visto, a mídia mostrando hoje essa tragédia toda lá em Suzano e tantas outras coisas que têm acontecido, catástrofes naturais, queda de aviões, isso, aquilo outro. Todas essas coisas eu imagino que sejam sinais da proximidade da segunda vinda do Cristo. Então é tempo de olharmos para o maior campo missionário que nós temos, a nossa casa. É preciso que nós deixemos que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações, para ver aquilo que precisa ser consertado a partir desta casa espiritual que somos nós. Depois a nossa casa física, a nossa casa lar. Há consertos que precisam ser feitos. E o texto, esse texto citado, essa narrativa é encontrada também no 2º livro dos Reis e no 2º livro das Crônicas. Trata da doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Eu acredito que o registro triplo parece apontar para a ênfase que o Senhor deseja dar a este assunto, que remete a mudanças, a consertos. A ideia central aqui é tirada do 1º versículo. Este versículo mostra que mesmo alguém, preste atenção, servindo ao Senhor e fazendo o que é reto diante dele, corre o risco de negligenciar
negligenciar determinadas áreas de sua vida. Podemos observar essa tendência na vida de muitos servos de Deus do passado. Podemos citar alguns nomes aqui: Davi, Eli, Samuel, dentre outros. Esses homens foram fervorosos, consagrados a Deus, mas negligenciaram suas famílias. E o nosso lar, eu repito, é o primeiro campo missionário. Nesses dias, eu não tenho arredado o pé daqui, porque o meu lugar é aqui do lado do pastor Malta. Ele nunca precisou tanto de mim como tem precisado nesses dias. E eu tenho dito a ele: eis-me aqui. Eu vou a um supermercado enquanto ele dá um cochilo, mas eu volto correndo para dar assistência a ele. Esse é o maior campo missionário que o Senhor me confiou, a minha casa. O relato dá conta de que havia uma desordem na casa do rei e precisava ser reparada, do contrário poderia levá-lo à morte. Aquela enfermidade do rei era um grande megafone de Deus para chamar a atenção dele. Muitas vezes no meio das famílias, de repente, surgem situações que nos tomam de assalto, e aquela situação não carrega o mal em si mesma. Muitas vezes é a forma do Senhor chamar a atenção de outras pessoas até na família. A gente conversava isso há pouco, né? Muitas vezes acontecem algumas coisas e a gente se choca, e aí é preciso ter calma para ver o que é que o Senhor quer nos ensinar com aquela situação. Tem muito crente andando desordenadamente. Os que foram verdadeiramente salvos, que nasceram de novo e foram regenerados pelo Espírito Santo através do sacrifício perfeito do Cristo, podem perder o seu galardão. Eles não perdem a salvação, mas podem perder o galardão, o prêmio, tanto na terra quanto no céu. Há ainda os sinceramente convencidos, mas que precisam de uma conversão genuína. O relato todo traz alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês hoje, alguns pontos relevantes que podem nortear a vida daqueles que desejam fazer os consertos necessários em suas casas, tanto físicas quanto espirituais. Essa palavra é para mim, essa palavra é para o pastor Malta, essa palavra é para cada um de nós. Ninguém aqui está fora do alcance dessa palavra. Há sempre algo na nossa vida que precisa de conserto. E a gente tem repetido isso muitas vezes aqui. Nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos sendo preparados e treinados por Deus para aquele grande dia glorioso, quando nos encontraremos com o Senhor, seja pelo arrebatamento, seja pela hora do Senhor nos chamar da terra. A qualquer momento, o alto-falante do céu pode nos chamar. Aí a gente pergunta: estamos preparados? Porque nós possamos sair daqui hoje pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele sonde os nossos corações, que Ele prescrute os nossos corações, veja se há em nós caminhos maus, e certamente os há, e que Ele, com toda liberdade, possa nos reconduzir ao caminho eterno. Então, o primeiro ponto relevante que pode nortear aqueles que querem fazer os consertos necessários em suas casas, espirituais ou físicas: primeiro, prestemos atenção aos avisos de Deus. O Senhor chama a atenção de Ezequias para o que está fora de ordem em sua casa, e para isso usa um profeta. E eu quero dizer a vocês: o Senhor usa como profetas de Deus, como boca de Deus, até os paralelepípedos da rua. Muitas vezes o Senhor usa uma pessoa lá fora que não sabe de nada, não nos conhece, de repente, através da boca daquela pessoa, vem uma palavra, e aquela palavra vem como resposta àquele anseio do nosso coração. Então preste atenção, sejamos sensíveis à voz do Espírito, porque quando Ele quer falar, Ele fala sim, e por intermédio de quem quer que seja.
O que faríamos nós se recebêssemos da parte de Deus o mesmo aviso que recebeu o rei Ezequias? No caso de Ezequias, ele usa o profeta Isaías e ele diz, e ele não podia ser mais claro ao anunciar: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra pesada, que palavra dura para receber de repente. Conosco o Senhor faz do mesmo jeito e usa vários de seus instrumentos para comunicar aquilo que Ele quer que acertemos na nossa vida. E aí, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu no passado, para os servos de Deus que passaram por momentos dramáticos, por vales áridos, por desertos abrasadores, todas essas coisas tiveram um propósito da parte de Deus. Mas parece que temos os ouvidos e o coração cauterizados para entender a linguagem de Deus. Até as pedras têm clamado para chamar a nossa atenção. São tantas as evidências de nossas escolhas desastrosas, relacionamentos conflituosos e doentios, criação de filhos complacente e conivente com o pecado, o mau uso das finanças, temperamentos rebeldes e obstinados. Tem muitos lares fora de ordem, famílias inteiras doentes por causa da negligência, muitas vezes daqueles que são os cabeças, daqueles que são os líderes. Que o Senhor Ele possa ministrar essa palavra no nosso coração. Pais que parecem mais gerentes do que pais. E é interessante que esse rei, Ezequias, mesmo tendo sido um rei que fez o que era bom e reto perante o Senhor, ele foi pai do rei Manassés, pior rei de Israel. A folha corrida desse sujeito era a pior possível. O filho de Ezequias, Manassés, era feiticeiro, agoureiro, adivinhava pelas nuvens, consultava os mortos e ainda ofereceu seus filhos vivos ao deus pagão Moloque. O que será que o Senhor quer nos dizer hoje com esta palavra? A gente tem visto hoje filhos desassistidos, filhos criados pelo celular. Eu estava ouvindo há pouco um relato, uns depoimentos daquela tragédia de Suzano. Um dos rapazes, me parece que o mais novo, filho de pais que se drogavam, criado pela avó, a avó morrera, enfim. São situações que a gente olha e vê o quanto precisava de conserto naquelas famílias. Mas existem muitas famílias que está tudo bonitinho, parece que está tudo ajustado, e lá dentro a coisa precisa de uma interferência poderosa de Deus na vida das pessoas. Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte prematura que pode ser literal no relacionamento, nas finanças e em tantas outras áreas da vida. Hoje eu vi uma frase notável que dizia assim, era mais ou menos assim: pegamos as nossas crianças, colocamos na creche, pegamos os nossos idosos, colocamos nos asilos e vamos passear com o cachorro. Jesus amado, prestem atenção aos seus lares, ouçam seus filhos, escutem seus filhos, prestem atenção quem são aqueles que andam com seus filhos. Muitos estão à beira de um colapso se não ouvirem a voz dos profetas que o Senhor tem levantado para despertar a consciência adormecida. Falta por ordem em cada uma das áreas de muitos no nosso meio. E muitas vezes a gente que está aqui, que tem recebido tantas pessoas, que tem ouvido tantas histórias, que tem como tem acontecido coisas sérias nos lares.
E a gente diz para os casais, os cônjuges: conversem mais, compartilhem, dialoguem, orem juntos, consertem o relacionamento, cuidem um dos outros. Para alguns, oficializem o relacionamento. Existem tantas uniões fora do prumo de Deus, e Ele deseja trazer consertos e mudanças profundas. Há tantas mulheres feridas, usadas e negligenciadas por seus companheiros, dos quais têm esperado atitudes e consideração e não recebem. Busquemos ao Senhor aquilo que a gente não pode consertar com ações, a gente pode com orações. Tem situações que não adianta você ir discutir com a pessoa, você conversar com a pessoa, mas você recua e vai orar. Pode muito por sua eficácia a súplica do justo. E aí a gente para e começa a ver que a negligência e complacência do rei Ezequias, aquele rei que fez o que era reto perante o Senhor, produziu um Manassés. Quantos filhos têm caído nas drogas, na perversão sexual, na criminalidade, por causa da negligência, comodismo e irresponsabilidade dos pais? Essa semana nós conversamos com uma avó, preste atenção, uma avó que tem sido sobrecarregada com a criação dos netos. A filha mais velha faz parte de uma igreja e sai às 5 horas da manhã, porque vai orar na igreja, e deixa os filhos por conta da avó. Filho é atribuição de pai e mãe. E essa avó, cansada, sobrecarregada, cega de um olho, tem que dar contas daqueles netos, filhos, porque a filha está fazendo a obra de Deus. A principal obra de Deus é dentro da tua casa, com os teus filhos. Uma outra coisa que a gente tem percebido é a falta de responsabilidades com os pais idosos. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós. A fatura vem. A cobrança de Deus chegará. E essa cobrança, essa fatura do céu, ela só desce na hora que você não tem liquidez para pagar. A segunda coisa que chama atenção no texto, para aqueles que desejam fazer os consertos nas suas vidas, é: reconheçamos e confessemos o nosso pecado. O rei reconheceu o seu pecado de negligência e se quebranta diante de Deus. O rei Ezequias não foi arrogante, como muitos de nós. Ele se quebrantou diante de Deus, humilhou-se em sua presença. E que possamos fazer isso hoje. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando não podemos consertar o que está torto com ações, repito, podemos com orações. Você não pode mover o coração dos seus pais, dos seus filhos, do seu cônjuge, mas Deus pode. Deus pode fazer maravilhas. Terceiro lugar, clamemos, a resposta virá. Deus respondeu ao clamor quebrantado de Ezequias e pode responder ao nosso hoje ainda. Mas não diga a Deus o que é que Deus tem que fazer. Diga: Senhor, entra para julgar a minha causa. O Senhor é aquele que conhece o meu coração. O Senhor sabe aquilo que vai lá dentro, do mais profundo do meu coração. Vem e age. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu estou com algumas situações familiares que eu estou colocando diante de Deus, e eu tenho dito: Senhor, eu não sei o que pedir, mas o Senhor sabe como responder. E eu já estou dizendo amém para aquilo que o Senhor fará. Seja o que for. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. A resposta vem. Deixa que o Senhor trabalhe na situação.
Quando o Senhor acode ao nosso clamor, Ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele concedeu mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Em quarto lugar, reconheçamos o propósito da prova, da provação, agradeçamos e glorifiquemos ao Senhor. Ezequias pôde glorificar o Senhor porque reconheceu o seu propósito naquela situação tão dramática. Às vezes precisamos atravessar por grandes vales e desertos para poder enxergar o propósito de Deus nas situações. É fácil passar pelo sofrimento? Claro que não. Ninguém quer passar pelo sofrimento. O sofrimento é doloroso, é difícil, mas muitas vezes é necessário. Ele é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. O salmista disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E aqui o próprio rei diz: foi para a minha paz que tive eu grande amargura, no versículo 17 desse mesmo contexto. Nada que vem da parte de Deus na vida dos seus servos é obra do acaso. Esses estreitos são a forma de Deus nos tirar da estagnação, da cegueira espiritual. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de interagir com o Senhor em um relacionamento pessoal e íntimo. E o Senhor diz para nós hoje: largue as rezas, as vãs repetições, converse com o Pai Celestial. Deus quer de nós uma vida de santidade em todas as áreas. Não são as nossas palavras ou as nossas exterioridades que convencem o Senhor. Nós precisamos deixar que Ele entre na nossa vida para mudar radicalmente a nossa história, sem que haja resistência da nossa parte. O que nós aprendemos aqui? É tempo de pôr em ordem a nossa casa. Ainda há tempo, enquanto estamos do lado de cá da eternidade, antes que a morte se instale. Às vezes essa morte não é literal, mas a ausência de vida em várias áreas da nossa existência. Segundo lugar, peçamos a Deus uma nova oportunidade e façamos tudo de forma diferente. Peçamos ao Senhor a oportunidade de um novo começo. Terceiro lugar, reconheçamos o pecado da negligência, da arrogância, da irresponsabilidade, da rebeldia e nos quebrantemos diante de Deus. Quarto lugar, aguardemos a resposta de Deus, porque ela virá, profusa, abundante. Sejamos bons alunos, aprendamos com o sofrimento. E por último, aprendemos a glorificar o Senhor por seus propósitos. Ele não desiste dos que são seus e muitas vezes ele recorre sim a megafones para chamar a atenção dos que se ausentam de seus preceitos. Que o Senhor Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar.